Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para mostrar para vocês os pincéis da Love Beauty. Eu recebi o kit com 12 pincéis e também recebi 4 pincéis individuais e eu vou falar tudo sobre eles para vocês. Love Beauty é uma marca nacional que eu sempre ficava babando, gente, esses pincéis são lindos. O kit vermelhinho se chama Full Love, que é um conjunto de pincéis com 13 peças. Vem 12 pincéis mais a case, né, que é essa casezinha de pincéis aqui, ó. Os meus pincéis já estão sujos, né, porque obviamente eu já tô usando. Então na caixa do kit é bem interessante que já vem aqui do lado a descrição de cada pincel do kit e vem dizendo para que serve, vem a numeração do pincel e para que serve. Óbvio que você usa para que você quiser o pincel, mas para quem não tem experiência e tal, tá começando, já pode se basear através da descrição. Primeiro uso a gente sempre deve lavar, né, antes de usar. Então eu lavei eles e eu não senti que caiu muita cerda. Óbvio que sempre cai uma, duas, três, mas não cai aquele absurdo. Então foi bem tranquilo, tá? Não tive problema. Então a casezinha é assim, ó, vermelha. Ela tem um fecho assim de botão, né? Aqui dentro vem um encarte, também com dicas de como você pode usar os pincéis e tal. Então vamos começar com o pincel L01. Esse pincel L01 contém cerdas sintéticas, ele é bem preciso mesmo. Ele tá dizendo que é um pincel para delineador, certeza para fazer o delineado dos lábios, né? Então acredito que seja para isso mesmo, para você delinear o lábio, passar batom, enfim. Eu acho que vai ser bem interessante. Esse kit de pincéis custa em torno de 250 até 280, vai dependendo da loja que você comprar. Arco-íris Cosméticos vende esse produto, mas no momento tá fora de estoque, então eu não consegui ver o preço real deles para vocês. Mas eu vou deixar o link da loja para vocês aqui embaixo, que vai que no dia que eu colocar esse vídeo voltou em estoque, né? Eles vendem os pincéis individuais também, que vocês podem dar uma olhadinha, enfim, mas eu acho que o kit vale super a pena. Próximo pincel é o L10, que é um pincel Duo Fiber. Como eu já disse pra vocês no kit de pincéis da Playboy, aliás, quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui em cima o link do vídeo da Playboy. Duo Fiber é um pincel assim que eu não uso muito. Gosto de usar ele assim, ou às vezes pra passar um blush que é mais pigmentado, sabe? Eu acho que as cerdas desse tipo de pincel ajuda a não deixar tão marcado o blush. Então às vezes eu passo com ele, ou pra polir a base, assim, quando eu acho que a base tá muito carregada, eu venho com ele e dou uma polida. Mas tem gente que gosta de aplicar base com ele, enfim, eu não gosto muito porque eu acho que deixa o acabamento muito leve, tá? Mas enfim, é um pincel que vem. Próximo pincel, esse aqui já é meu queridinho do kit, é o pincel de base. Foi o pincel que eu usei hoje pra aplicar minha base e, gente, sério, sensacional. Já vou comparar ele aqui com o pincel que eu tenho da Sigma, que por sinal também está sujo, que é o F80, aquele pincel clássico da Sigma, né? Eles são muito iguais, gente, muito iguais. Até o da Love é um pouquinho mais maleável que o da Sigma, tá? Então, olha, vou mostrar, olha como eles são muito parecidos. Então, pra quem baba nesse pincel F80, ó, fica a dica. Eu acredito que a Love também venda ele individualmente, tá? Pra quem não quer comprar o kit, mas quer comprar o pincel de base, fica a dica. Esse pincel é incrível, não soltou cerdas. Ele é ótimo pra aplicar, deixa a base bem certinha no lugar, não arranha. Então é incrível, gente. O próximo pincel é o L15, ele é um pincel chanfrado para blush. Ele tem um formato ótimo que encaixa certinho aqui nas maçãs, né, gente? E eu vou comparar um que eu tenho aqui, que é o F40 da Sigma. Também é o mesmo formato e tal, é a mesma coisa, gente, muito parecido. A textura das cerdas são muito parecidas, então fica a dica também que eles são bem legais. Próximo pincel é o L17 para corretivo. Um deles ser assim preciso é que ele pega bem nos cantinhos assim, ó. Então você consegue espalhar certinho o corretivo. Eu vou dar uma comparada aqui com esse pincel, o P86 da Sigma. Olha aqui, ó. O da Sigma é um pouquinho maior, ele é gordão, só que ele é o mesmo formato, mesma proposta e tal. E de corretivo também o da Sigma. Próximo é o L20, que é um pincel grande para pó.
Pincelzão clássico, né, gente, pra aplicar aquele pozão no rosto. Achei ele excelente também, olha, você pega assim, não solta nada de cerdas. Excelente para aplicar aquele pozão assim geral no rosto. Tamanho ideal, assim, não é grande demais, também não é pequeno. Adorei esse pincel, com certeza vou usar muito. Próximo pincel é o L50. Esse pincelzinho é um tipo de pincel que eu uso muito. Ele também pode ser usado para corretivo, se você quiser aplicar um corretivinho aqui e tal, fazer sua sobrancelha. Eu acho esse tipo de pincel legal para aplicar produto mais cremoso. Você pode aplicar uma base para sombra com ele. Por ele ter cerdas sintéticas, eu acho que, e mais durinha, né, eu acho excelente para tipo de produto mais cremoso, tá? O pincel é para sombra, ele é o L52, é um pincelzinho clássico de aplicar sombra, mas eu achei ele um tamanho assim excelente. Ele não é tão grande para que vai ficar difícil para pessoas que têm o olho pequeno aplicar, e também não é tão pequeno a ponto de te dificultar na hora de você ficar passando 1000 vezes para aplicar sombra. Ele tem um tamanho assim excelente, foi até o que eu usei hoje para aplicar sombra, e ele é incrível, gente. Ele tem um formato muito bacana, tem cerdas naturais, muito macias, mas ao mesmo tempo tem uma firmeza boa. O próximo é o L55, também para sombra, só que ele é chanfradinho. Ele é do mesmo estilo do outro, só que ele tem esse recorte assim na lateral, né, chanfrado. E eu achei ele muito bacana para você fazer os cantinhos aqui, ó. Ele tem um formatinho também excelente, não é tão grandão, né, que vai te esfumar demais, né, e também não é tão pequenininho. Então ele dá até para você esfumar aqui embaixo, olha, dá para você fazer o cantinho aqui na lateral do olho. Então ele tem assim uma qualidade incrível, também é com cerdas naturais, muito macias. O próximo pincel eu já tinha um aqui, ó, né, gente? Esse aqui é meu velhinho de guerra. Só que, olha, eu já tinha ele há mais de um ano e ele ainda tá perfeito, não tá velhinho, como eu disse. Ele tá ainda no mesmo formato, ele não espichou, sabe aquele pincel que fica todo... Não aconteceu isso, eu uso ele muito, eu lavo e tal, e ele tá ainda intacto. É o L60, que é um pincel de esfumar, um pincel de sombra também. E é o pincel que eu usei hoje para esfumar aqui minha maquiagem. Ele não é um pincel de cerdas tão macias, tá? Mas ele tem uma boa precisão na hora do esfumado, sabe? Ele te dá uma boa precisão, eu acho que esfuma super bem. E ele é excelente, gente. Eu adoro esse pincel. Como eu disse, eu já tinha um há muito tempo, então a minha opinião já é de muito tempo. O pincel L65, gente, esse daqui eu fiquei impressionada com esse pincel. Ele é um pincel tipo caneta, ele é um pouquinho mais durinho, as cerdas um pouquinho mais durinhas, né? Mas ele é incrível para você depositar sombra preta aqui no cantinho, fazer detalhes, ou fazer o cantinho aqui com um iluminador e tal. Enfim, o pincel você usa para o que você quiser, né? Mas eu achei ele muito preciso, muito... um tamanho muito bom. E o último pincel L70, que é o delineador para olhos, que é assim, ó, chanfradinho, gente. Então, pra você aplicar delineador em gel, pra você fazer o delineado do seu olho. Esse aqui eu confesso que eu ainda não usei, tá? Eu quase não uso delineador em gel, porque na minha pálpebra carimba. Então, ainda não achei um delineador perfeito, mas tô à procura. Enfim, mas tá aqui, você também pode aplicar sombra aqui embaixo, fazer sobrancelha com ele. Enfim, tem várias funções o pincelzinho chanfrado, nunca é demais, né? Vamos supor que o kit custe 260, então dividido por 12 pincéis, né, vai sair a R$21 cada pincel. Então assim, pincel é uma coisa que dura muito, se você cuidar e tal, eu acho bem legal. Então, gente, pincel individual que eu recebi. Esse daqui é o L16, que é um pincel para contorno. Esse aqui eu achei o mais legal. Ele é assim, ó. E ele é bem grosso aqui, ó. Eu já usei para fazer o contorno. Na verdade, eu usei para espalhar o contorno. Eu fiz um contorno com corretivo e espalhei com ele. Eu ainda não usei para contorno com pó, tá? Mas eu acredito que seja Mara. Então eu achei ele assim com cerdas macias, porém bem precisas, assim, bem densas, né? E ele é excelente para espalhar mesmo assim, ó. Faz um contorno bem legal. E eu vou comparar aqui com o pincel da Playboy, um pincel de contorno também que eu tenho, olha. Só para vocês verem como o da Playboy é um pouquinho mais fino,
ó. Esse é o da Playboy e esse é o da Love. O da Playboy é um pouquinho mais fininho. Outro que eu recebi também foi esse daqui, que é um pincel de base e contorno L11. Olha como ele é pequenininho, gente, um dual fiber pequenininho. Eu tenho um pincel desse, que eu não sei onde tá agora, aqui ó. Eu tenho um pincel desse que ele é da Elf, da marca Elf, muito igual, gente, muito igual. E eu adoro esse pincel para aplicar iluminador. Quando o iluminador é muito forte, eu quero uma coisa mais delicada, eu venho com ele. Ou para aplicar corretivo, para espalhar corretivo, assim, né? Enfim, tem várias funções esse tipo de pincel. E aqui tá dizendo que serve para aplicar base, corretivo, blush cremoso, fazer contorno. Esse pincelzinho aqui, que eu sempre falo pra vocês, eu tenho um da Macrylan que eu uso muito. Ele é o pincel esfumador L63, que é um pincel com cerdas curtinhas. Eu uso muito pra esfumar a sombra aqui abaixo dos olhos. Vou pegar o meu aqui da Macrylan pra vocês verem, olha. O da Macrylan ele é um pouquinho maior, esse é o Macrylan, esse é da Love. E o último pincel, o pincel esfumador L62. Ele é como se fosse um pincel de aplicar sombra, mas ele é mais gordinho, então dá pra esfumar também, além de só aplicar sombra, dá pra você esfumar também. Então são esses os pincéis da Love que eu tenho. E eu acho que eles são de ótima qualidade, mais uma marca nacional aí arrasando, com certeza vale muito a pena. Quem quiser investir assim no kit, em vez de comprar individual, pode investir no kit que você vai aproveitar muito. Se inscreva aqui no meu canal para quem não é inscrito, dá o seu joinha, um beijo e até a próxima!